Nós nunca podemos esquecer de uma coisa: não existe presença de Deus sem sacrifício. Sacrifício pelos nossos pecados, Jesus já fez, você não vai fazer de novo, ninguém precisa fazer esse sacrifício de novo. Agora, é preciso você fazer o sacrifício para que as pessoas conheçam a Deus, para que a presença de Deus se manifeste onde quer que você esteja. Então, é uma prática normal na palavra de Deus: estudo da palavra, o jejum e a oração. Essas três coisas não podem faltar na vida daquele que quer ser usado por Deus. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser instrumento de Deus, para que Deus te use, não só no ensino da palavra de Deus, mas também confirmando o seu ensino com sinais, prodígios, maravilhas, milagres, então você comece a orar muito, jejuar muito e estudar muito a palavra de Deus. As três coisas. Nós vamos ver que a maioria das pessoas, quando estudam sobre Elias, diz que Elias era assim como um eremita, uma pessoa que vivia separado, muito longe da sociedade, né? Mas não é verdade. Nós vamos ver que Elias era conhecido por toda a sociedade. Imagine Elias chegar diante do rei Acabe e ser recebido como profeta de Deus. É porque ele tinha ali um respaldo, né? Ele tinha ali um conhecimento de todos de que ele realmente era um homem de Deus. Então por isso nós falamos sobre ele ser ali um professor da escola de profetas, uma pessoa conhecida. O lugar onde ele nasceu não era conhecido, mas ele era muito conhecido. E nós vamos ver que quando ele anda com Eliseu, ele percorre várias cidades. Então é um homem conhecido em toda parte, respeitado em toda parte. Agora, não era um homem que vivia em comunhão com o pecado. Não era um homem que vivia na sociedade pecaminosa. Não participava dos pecados alheios. Mas era um homem conhecido que se comunicava com muitas pessoas. Agora, que Elias era um homem separado para Deus, dedicado exclusivamente a Deus, é normal. Por isso que ele era tremendamente usado por Deus. Porque ele combatia o pecado e não vivia no meio do pecado. Não concordava com o pecado da sociedade e nem com a direção do seu país do jeito que estava sendo. Então ele não era um homem que participava das festinhas, né, das coisas lá do mundo. Mas um homem tremendamente conhecido, não só na sua época, como até hoje. Cada dia mais os homens tornarão a igreja como um império, como um reinado seu. Mas Deus vai continuar usando os seus profetas para falarem, para combater o pecado. Mas eu temo que, como aconteceu com Israel, como aconteceu com Judá, os profetas vão falar, vão insistir, vão combater o pecado, mas eles morrerão, eles sofrerão, e aqueles que estão vivendo no pecado, cada dia mais atolado na política e na teologia da prosperidade, esses vão triunfar aqui no mundo. Vão ser aí grandes, vão ter grandes coisas, vão enriquecer. Mas naquele dia vão saber a diferença entre aquele que serve a Deus, entre aquele que combate o pecado e aquele que não obedece a Deus, que não está combatendo o pecado, antes está concordando com o pecado, antes está apoiando o pecado, antes está aplaudindo o pecado. Então esses vão ver a diferença. E você siga em frente, professor da Escola Bíblica Dominical, estude muito a palavra de Deus, ore muito, jejue, seja instrumento de Deus, para pelo menos diante da sua classe, você poder falar a verdade, combater o pecado, ensinar os seus alunos a serem realmente legítimos servos de Deus. Nós vamos ver que na época de Elias, o governo gastava uma fortuna para sustentar principalmente os 400 profetas de Baal e ainda um monte de profetas de Azera e de outros deuses. Mas era uma fortuna gasta
com esses falsos profetas de falsos deuses. Construíam templos, até bosque foi plantado, tudo para adorar, para se dedicar a esses deuses falsos. Ao invés de ajudar os pobres, as viúvas, ao invés de fazer benfeitorias para as pessoas, dar moradia, gastavam fortunas com essas coisas. Hoje nós estamos vendo a situação também de vários países, inclusive o nosso, que gasta aí fortuna com festas mundanas, festas dedicadas a deuses, festas que não trazem nenhum proveito espiritual para ninguém, não edifica ninguém, festas dedicadas a demônios, e são fortunas gastas com isso. Exemplo disso já vem por aí o carnaval e tantas outras festas que o governo apoia e gasta milhões apoiando a festas que vão trazer morte, adultério, prostituição, vão trazer vícios, vão trazer um malefício terrível para a sociedade, para toda a nação. Mas o governo continua apoiando, gastando milhões e milhões com essas coisas que não trazem nenhum benefício, pelo contrário, só prejuízo à nação. Se esse dinheiro fosse gasto em ajudar as pessoas necessitadas, então Deus se agradaria muito, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, um Deus só, um Deus verdadeiro, que nunca iria se agradar dessas festas mundanas, dessas festas dedicadas a ídolos, dedicadas ao pecado. Vamos ver a nossa leitura bíblica aí em classe. Está em 1º livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então nós vamos ver que Elias de repente surge aí no contexto da história de Israel, e nós vamos ver que Elias é um homem vocacionado, e essa vocação implica em 3 coisas aí. Veja bem, vocação tem o significado de escolha, de chamamento e disposição. Então a pessoa é escolhida por Deus, e Deus chama essa pessoa, e essa pessoa tem que se dispor. Então envolve essas 3 coisas. Não existe um chamamento de Deus para alguém fazer a obra de Deus, se a pessoa não se dispor a fazer o que Deus quer que ele faça. É claro que Deus, quando chama as pessoas, a pessoa olhando para si próprio, não vai ver capacidade, não vai ver condição para fazer aquilo que Deus quer. Porque quem vai preparar, quem vai capacitar é Deus. Então, é evidente, se nós olharmos para nós mesmos, nós não vamos ver capacidade, nós vamos ver condição de nós fazermos o que Deus quer que façamos. Mas, se nós nos dispormos, nos entregarmos nas mãos de Deus, Deus é poderoso para transformar a nossa vida, para nos usar poderosamente, para nos dar sabedoria, conhecimento, nos dar poder para realizar aquilo que Ele deseja. Nós só precisamos nos colocar à disposição de Deus. Então existe aí uma escolha. Quem é que Deus vai escolher para fazer a sua obra? Então Deus vai escolher pessoas que não estão comprometidas com o pecado, pessoas que dão a sua própria vida a Deus para serem usados por Deus, entregam totalmente, não se importando com riqueza, posição social,
todas essas coisas. O que ele está interessado é em servir a Deus, em ser usado poderosamente por Deus. E só isso que a pessoa deseja. O resto, se acontecer alguma coisa boa, bom. Se não acontecer, se acontecer até coisa ruim, também o crente que se dispõe, se entrega a Deus, aceita e vai fazer a obra de Deus. E ele vai ser instrumento de Deus, não importando pelo que ele vai passar. Então o trabalho da igreja é reconhecer o ministério dado por Deus a uma pessoa. O trabalho da liderança da igreja é enxergar isso e apoiar o ministério dado por Deus a alguém. E Deus vai confirmar esse ministério. Sempre Deus confirma o ministério. Com o quê? Com sinais, prodígios, maravilhas. Sempre assim, sempre foi assim na Bíblia. Até o próprio Jesus Cristo, quando Pedro, no dia de Pentecostes, fala, aquela multidão que estava ali, ele diz: Jesus Cristo, varão aprovado por Deus entre vocês, com sinais, prodígios, maravilhas. Então nós vimos aqui na nossa leitura que Elias diz, olha, vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou, diante da face desse Deus estou. Então Elias sentia a presença de Deus com ele todo o tempo, ele tinha certeza dessa presença de Deus com ele todo o tempo, onde quer que ele estivesse. O crente tanto faz no seu trabalho, como na igreja, como andando pela rua, qualquer parte que ele está. Ele deve sentir essa presença de Deus, saber que Deus está ali presente. Lembre-se, nós somos templo do Espírito Santo, onde quer que estejamos. Nós representamos Jesus Cristo. Tiago diz sobre Elias que Elias orou antes dele dizer que não haveria chuva sobre a terra. Então ele orou primeiro a Deus. Ele teve uma orientação de Deus para dizer isso. E depois, para que essa seca terminasse e viesse a chuva, também Tiago revela que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou e a chuva veio. Então veja bem que tudo era orando, era na presença de Deus, era ouvindo a voz de Deus, a orientação de Deus. Elias, então, obedecia à vontade de Deus. Seria o impulso do Espírito Santo. Assim como aquelas pessoas que escreveram a palavra de Deus, receberam esse impulso do Espírito Santo para escrever. E a orientação do Espírito Santo para escrever o que Deus gostaria que fosse escrito. Assim também, o servo de Deus, o profeta de Deus, é aquele que é usado por Deus sobrenaturalmente. E vem de Deus a palavra, a orientação para ser, então, dirigida a palavra e os milagres, as operações de Deus às pessoas. Elias passou por uma ocasião, por um período difícil. Nós vemos aqui na leitura. Muitos servos de Deus passam por esse período difícil, esse período muitas vezes de angústia, um período em que a pessoa precisa de estar só um pouco, sozinho com Deus, comunhão com Deus, conversando com Deus, orando, meditando na palavra de Deus, jejuando. Nós vamos ver que Elias estava, na verdade, não só se escondendo para não ser morto, mas também procurando uma maior intimidade, um maior poder, uma maior demonstração de poder de Deus, para que ele pudesse realmente abrir os olhos do povo, antes que o povo abandonasse totalmente a Deus. Ele já estava ali numa fase difícil da sua vida, pois ele não conseguia compreender Deus. Ele não conseguia compreender por que Deus não tomava atitude, vendo o povo totalmente entregue à idolatria. Os seus líderes também cegos, a ponto de não enxergar o que estava ocorrendo, de não tomar uma atitude.